Mas no caso a gente queria gravar uma entrevista com a senhora. Não, mas aqui não. Por que não? Mas por que não? Porque eu tenho direito, filha. Tua Mas minha a imagem, senhora é te uma- mostrar a minha imagem aonde A senhora é uma pessoa mostrar. pública, Sou né? uma pessoa vereadora. pública, sim, com certeza. Mas eu gostaria de conversar contigo sem essa imagem aqui. Pago o meu carro direto do meu salário, da minha conta. Que hoje... Pastora, mas por que que o carro, que é no caso seu, o BYD, está registrado no nome do seu irmão? Você já se imaginou preso a um compromisso sem poder recuar porque aceitou um presente? Pois é exatamente essa a suspeita que estaria por trás da farra dos BYDs na Câmara Municipal de Belém. No dia 26 de fevereiro, nossa equipe revelou que uma parcela significativa dos vereadores adquiriu veículos elétricos da marca BYD de forma suspeita. Os carros foram comprados no mesmo período, do mesmo modelo e muitos registrados em nomes de terceiros, levantando suspeitas sobre a origem dessas aquisições. No último desdobramento dessa investigação, revelamos que a empresária Beta Mutran, membro de uma das famílias mais ricas do Pará e dona das concessionárias Vega, representante dos carros elétricos BYD em Belém, também teria possível interesse direto na distribuição desses veículos, com o objetivo de supostamente facilitar a aprovação da mudança no plano diretor da cidade, permitindo construções de grande porte em áreas ambientais atualmente protegidas. Agora, a atualização do caso revela uma nova informação. Segundo o denunciante ligado aos vereadores, que preferiu manter o anonimato, os parlamentares teriam recebido os carros elétricos como uma espécie de moeda de troca com John Wayne para votarem favoravelmente às pautas de interesse do presidente da Câmara. O esquema funcionaria assim: todos eles estariam presos ao financiamento mensal dos veículos, pois, segundo a denúncia, os vereadores receberiam os valores das prestações dos carros em espécie, para que pudessem efetuar os pagamentos das parcelas mensais sem deixar rastro. Dessa maneira, John Wayne garantiria votos alinhados com seus interesses e possivelmente de empresários, como a Beta Mutran, por exemplo. Seria uma espécie de mensalão dos vereadores de Belém. Ainda segundo a denúncia, se os vereadores que receberam os carros se recusassem, porventura, a votarem algo indicado por John, os repasses em espécies seriam interrompidos e os vereadores teriam que arcar eles próprios com as prestações dos BYDs. Diante dessa nova informação, nossa equipe veio até a Alepa, onde tem acontecido as sessões da Câmara para tentar esclarecer com os envolvidos essa nova denúncia. Pago o meu carro direto do meu salário, da minha conta. Que Pastora, mas por que que o carro, que é no caso seu, o BYD, está registrado no nome do seu irmão? Porque ele é meu irmão. Se eu quisesse esconder alguma coisa, eu não colocaria no nome do meu irmão. A questão é, eu sou missionária, pela primeira vez eu tenho um salário. Como missionário, eu nunca tive salário para comprovação de renda. Então o meu score ele é baixo para financiar um carro. Eu financiei o carro de 36 meses, porque eu sou até então uma simples missionária que nunca cobrei para pregar. Nesse caso dessa denúncia do suposto mensalão, né, que mencionaram que vocês estariam recebendo o dinheiro em espécie para fazer o pagamento do financiamento, a senhora se importaria de mostrar, então, o extrato bancário para comprovar que realmente esse dinheiro não entra na sua conta ou na conta do seu irmão? Com certeza, não tem problema nenhum. Agora sim, eu peço que vocês venham com uma quebra de sigilo bancário pra gente. Porque assim, isso é uma invasão de privacidade. Uma vez que eu, como pastora, empenho a minha palavra, eu gostaria que as pessoas entendessem que a minha palavra é o suficiente. Eu quero pedir aqui que vocês, ao apurar, busquem isso veementemente, mas que façam isso de verdade e venham se desculpar, mostrar que isso não aconteceu. Nesse caso, a gente está tentando mostrar, né? Aí você está dizendo que você só mostraria o seu extrato bancário se tivesse a quebra de sigilo, mas você, como pastora, missionária, pelo seu caráter, você não gostaria de mostrar fora a parte para demonstrar a sua inocência nesse caso? Ingrid, a gente não precisa justificar o injustificável. Se eu chegar com você, Ingrid, eu
estou aqui com uma suposta denúncia sobre o blog de vocês. Eu queria que vocês quebrassem o sigilo de bancários, mostrassem o extrato de cada um de vocês que estão participando desse blog. Você acha que seria justo vocês chegarem e mostrar a todo mundo? Eu acredito assim que quando a pessoa ela não tem nada a esconder, ela mostraria. Mas não é questão de esconder, é uma invasão de privacidade. E hoje eu posso, para a glória de Deus, ser dizimista como sou fiel e comprar o carro que eu quiser. Poderia ter comprado um mais caro, com o salário que eu ganho. Mas eu não preciso de carro para luxo, entendeste? Então, apesar do BYD ser um carro de luxo. É um carro de luxo mais barato que o meu que eu tinha antes. Porque eu sou até então, uma simples missionária que nunca cobrei para pregar. Eu não gostaria que fosse colocada a minha imagem. Eu posso falar com ela, com certeza. Não, mas no caso a gente queria gravar uma entrevista com a senhora. Não, mas aqui não. Por que não? Mas por que não? Porque eu tenho direito, filha. Com a minha imagem, de mostrar a minha imagem aonde a senhora é uma pessoa mostrar. pública. Sou uma né? pessoa pública, sim, com certeza. Mas eu gostaria de conversar contigo sem essa imagem aqui. Infelizmente a gente não pode fazer isso. Então a gente não vai poder conversar, tá? A gente não vai poder conversar. Sempre com a minha imagem, não. Tá, linda? Lá na câmera do nosso gabinete, sem a imagem, a gente sempre conversa. O senhor aceitaria mostrar o seu extrato bancário para provar que realmente esse dinheiro não está entrando como pagamento? Pois é, aí vamos na lógica da primeira pergunta que tu me fizeste, tá? Primeiro, teoricamente, a gente estaria recebendo dinheiro em espécie. Aí agora tu quer o extrato bancário. Porque quando a pessoa recebe o dinheiro em espécie, para ela fazer esse pagamento, ela pode depositar na conta dela ou da pessoa que está pagando, né? Que no caso é o seu pai. Pois é, o que acontece? Sobre essa pergunta de extrato bancário, que para mim é mais uma vez uma incoerência. Porque assim, tu pode pagar um boleto em espécie. Não sei se tu sabe, tem como, entendeu? Então, se o cara tá recebendo em espécie, ele paga em espécie. É que a forma como vocês editam, a forma como vocês postam, vocês já nos colocam como culpados perante o poder público e perante a sociedade, a opinião popular, né? Então, assim, isso é muito grave. O Ministério Público tem que investigar. Para mim, quanto mais antes o Ministério Público investigar e provar a nossa inocência, melhor. Só que sabe o que acontece? Quando isso acontecer, a nossa imagem já vai ter sido manchada. A gente já não vai ter como retratar a nossa imagem. A gente vai ser sempre marcado por isso. Porque, na minha opinião, as formas... E é como, né, vocês mostrarem realmente que não estão envolvidos, mostrando esses extratos de pagamento, de que forma está sendo feito esse pagamento. Eu posso organizar os extratos dos meus pagamentos e mostrar para vocês, não tem problema nenhum. Combinar, então, um dia pra gente ir no seu gabinete? A gente pode combinar, não tem problema nenhum. Agora sim... Porque a gente já havia tentado combinar com o senhor, né? Pelo WhatsApp, o senhor havia se recusado a marcar. Vocês tentaram marcar uma entrevista comigo com supostas provas, supostas informações novas, denúncias novas. Eu queria primeiro saber da denúncia para depois da entrevista. Tanto que aqui eu tô sendo entrevistado na maior tranquilidade possível. Então a gente pode combinar, para que dia a gente pode combinar da gente ir lá no seu gabinete? A gente pode ir semana que vem lá, se tu quiser, não tem problema nenhum. Qual dia? Que dia é hoje? Hoje é dia 3, quinta. Marca pra quinta-feira que vem. Pode marcar. Isso. Tá. Então a gente marcou, né, pra essa data, quinta-feira que vem, em abril ainda, e aí o senhor pode mostrar pra gente o seu extrato e a gente vê, né, conforme o senhor tá falando. Tá bom. Valeu. Obrigado. E agora surgem as questões. Quantos mais vereadores aceitaram esse suposto acordo? E quais projetos serão aprovados ou barrados dentro desse provável jogo de interesses? Será que o plano diretor de Belém será realmente modificado para atender os interesses das construtoras e a orla de Belém será entregue de mão beijada ao empresariado? Ingrid Souza para o QB News.